Bom, a gente vai falar da dilatação do tempo na física, que tem uma demonstração bem legal que exige apenas conhecimentos do ensino médio para você conseguir compreender, né, por que acontece a dilatação do tempo, e a gente vai conseguir chegar na fórmula dela, usando só a matemática do ensino médio. E assim, a dilatação do tempo, ela parte de dois postulados, que são os dois postulados da teoria da relatividade especial. O primeiro postulado diz que as leis físicas elas são válidas, são as mesmas, né? Melhor dizendo, para qualquer referencial. Esse é o primeiro postulado. E o segundo postulado diz que a velocidade da luz, eu esqueci de pôr aqui, tem sempre o mesmo valor para qualquer referencial. Mesmo se a luz estiver num referencial em movimento, ela vai ter o mesmo valor do que se ela estivesse num referencial em repouso. Isso foi constatado por meio das teorias da óptica e da eletrodinâmica de Maxwell e Lorentz. E esse postulado é o que permite a descoberta da dilatação do tempo. Bom, então agora vamos para uma situação física para a gente entender isso. Bom, eu tenho aqui um desenho e aqui, nessa primeira parte, eu tenho um referencial em repouso e tenho um vagão de trem, né? Nesse referencial, é um vagão de trem isso aqui. E dentro do vagão do trem tem uma lanterna que emite um raio de luz. E aqui no teto do trem tem um espelho que vai refletir esse raio de luz. Então, quando o trem está parado, o observador ele vê o raio subir e descer. A gente consegue calcular a distância, né? Essa distância aqui, que é a altura do trem, em função da velocidade da luz e do tempo. Então, eu jogo aqui na fórmula, né? A velocidade é a distância pelo tempo. Eu isolo o tempo. O tempo é igual a 2 vezes a distância, né? Porque o raio de luz ele sobe e desce, dividido pela velocidade da luz, que é representado pela letra C. Então, isolando a distância, a gente vai ter que D é a velocidade da luz vezes o tempo, dividido por 2. O tempo é o tempo total em que ela sobe e desce, né? Só para deixar claro. Agora eu vou imaginar uma segunda situação, em que o trem agora está em movimento. Ou seja, ele está em um referencial com velocidade v, que está em movimento. Uma velocidade v constante, tá? Daí, para um observador fora desse trem, ele vai enxergar o raio de luz percorrer uma trajetória diferente, que é essa trajetória que está em vermelho. O raio de luz ele vai subir diagonalmente e descer, porque agora o trem está em movimento. Então, para o observador que está de fora, ele vê isso. Mas para o observador que está dentro do trem, ou seja, que também está submetido a uma velocidade v, e portanto, em relação ao trem ele está em repouso, ele vê o raio de luz subir e descer. Só que isso vai ter como consequência que o tempo ele vai ter que ser diferente para esse referencial que tem uma velocidade. Porque, a gente pode observar geometricamente aqui nesse triângulo retângulo que eu estou apontando aqui, esse triângulo, certo? Essa alturinha aqui vai ser a distância, né? Que a gente já calculou. E essa distância aqui de baixo vai ser a velocidade do trem vezes o tempo, t', vou chamar de t', dividido por 2. Por que eu estou dividindo por 2? Porque eu só estou considerando metade aqui do movimento, né? Eu não estou considerando do começo aqui, onde o raio de luz sai, e termina aqui. Eu já estou pegando da metade. A mesma coisa aqui. Eu vou ter a velocidade da luz vezes o tempo, t', dividido por 2. Porque é só metade da trajetória que eu estou calculando aqui.
Se fosse a trajetória toda, seria c vezes t', né? C, que é a velocidade da luz, que é constante para todo referencial, vezes o tempo. Só que eu dividido por 2 porque eu só estou pegando metade. Bom, então agora a gente tem aqui um triângulo, e esse triângulo ele é retângulo, como está indicado aqui, né? Esse ângulo é de 90 graus. Então, a gente vai aplicar Pitágoras nele. O primeiro cateto é a distância, o segundo cateto é esse, que é a velocidade, vezes o t' dividido por 2, e a hipotenusa é a velocidade da luz, vezes o t' dividido por 2. Então, agora eu vou mostrar esses cálculos. E se a gente aplica, então, Pitágoras, a gente só lembrando, a gente já achou o valor de d, que é velocidade da luz, vezes o tempo dividido por 2, e eu vou colocar no Pitágoras. Aqui a gente vai ter a hipotenusa, que é c vezes t' dividido por 2 ao quadrado, é igual a c vezes t dividido por 2 ao quadrado, mais v vezes t' dividido por 2 ao quadrado. Então agora eu só tenho que fazer as manipulações algébricas para isolar o t'. Aí eu vou ter a fórmula da dilatação do tempo. Então, a primeira operação que eu fiz foi cortar os dois, né? Porque é comum a todos os termos, né? Dos dois membros da equação. Daí eu fiquei com isso aqui. Daí eu joguei esse termo. Para esse lado da equação, né? Então ele passa subtraindo. Aí eu cheguei nisso. Depois eu coloquei o t' em evidência, né? Porque a gente tem aqui o t'. Vou colocar ele em evidência. Então eu vou chegar aqui. A velocidade da luz ao quadrado vezes o tempo ao quadrado é igual a velocidade da luz ao quadrado menos a velocidade ao quadrado vezes o t' ao quadrado. Agora eu vou isolar o t' ao quadrado. Então eu vou passar esse termo dividindo para o outro lado. Então a gente chega nisso. Certo? E depois disso eu vou elevar a raiz quadrada os dois membros da equação. Coloquei a raiz quadrada. Como consequência, como aqui está elevado ao quadrado e o numerador também, o quadrado vai cortar com a raiz, né? Então eu vou chegar aqui, que o t', velocidade da luz vezes o tempo, dividido pela raiz. Aí aqui eu tinha esse termo aqui, né? C ao quadrado, V ao quadrado. Eu vou colocar a velocidade da luz em evidência, o C, né? Vou colocar o C em evidência. Vai ficar assim, ó, que C é 1 menos V ao quadrado dividido por C ao quadrado. Isso daqui é igual a isso. Então foi o que eu fiz. Daí o C vai ficar ao quadrado, vai cortar com a raiz. A gente vai chegar na fórmula final, que diz que o t' é igual ao tempo, por referencial em repouso, né? Dividido por essa raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado dividido por c ao quadrado. E esse termo, que está no denominador, ele é conhecido como fator de Lorentz. Lorentz ele já tinha calculado, chegado nesse valor antes. Bom, então é isso. Eu vou só colocar aqui os passos, né? Se você quiser olhar com calma, né? Para tentar entender as manipulações e tal. Mas é só ir brincando aí com as equações. É super simples, né? Matemática do ensino médio. Você chega na fórmula da dilatação do tempo. Bom, então era isso que eu queria fazer no vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.